Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Ambulante abatido a bala dentro de casa em Floresta. Vendedora assassinada a tiros na residência em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 28 de março de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Mariano Antônio Aires de Alencar, um homem com 49 anos, profissão não informada, residente na fazenda Riacho Fundo, zona rural de Buíque, no interior do estado. Ele foi atropelado e morto na BR-232 em Pesqueira por um caminhão Scania. A placa do autocarga não foi fornecida e o corpo de Mariano Antônio Aires de Alencar foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Climário Silvestre de Amorim, com 39 anos de idade, residente na rua São Cristóvão 672, no bairro Sertãozinho, em Quibapá, no interior do estado. Ele foi assassinado com 6 disparos de arma de fogo perto da residência dele. Crime praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. O corpo de Climário Silvestre de Amorim foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Neila Cristina Barbosa da Paz, com 35 anos de idade, residente na Avenida Deci Ribeiro 650, bairro Maria Auxiliadora, em Petrolina, foi encontrada morta enforcada com um lençol na própria residência. Informação: a polícia investiga a questão de suicídio. O corpo de Neila Cristina Barbosa da Paz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Ademir da Silva Ribeiro, com 36 anos de idade, e Renato Rodrigues, 38 anos, ambos residentes no sítio Lagoa dos Famosos, bairro Caipitu, em Petrolina. Eles foram baleados numa borracharia. Os dois estavam numa bicicleta, pararam numa borracharia para calibrar os pneus na Avenida Joás Rodrigues, lá no bairro Caipitu, e o resultado: chegaram 2 homens numa motocicleta preta e tentaram matar os dois. Meteram bala. Ademir da Silva Ribeiro e Renato Rodrigues foram levados para o Hospital Universitário em Petrolina. Cláudia Hilton da Conceição Freire, residente no bairro Vila Lions, em Petrolina, foi agredido a golpes de foice pelo vizinho dele, Cleiton Salles Ferreira, que está foragido. Cláudia Hilton foi socorrido no Hospital Universitário, lá em Petrolina. O mototaxista Valmir Santos Barbosa, com 42 anos de idade, residente no bairro Santo Antônio, em Surubim, foi agredido a golpes de faca pela mulher dele. O nome dela ninguém informou, a motivação também é ignorada, e o mototaxista Valmir Santos Barbosa foi levado para o hospital lá de Surubim, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. A polícia prendeu no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, 2 homens de 26 e 40 anos de idade, respectivamente, que estariam com 3 carros, um deles com a placa clonada, e também apreenderam R$ 5.700, notas de 100, todas falsas. A investigação ocorreu desde o final do mês passado, quando 2 outros elementos foram presos pelos mesmos crimes. O caso está sendo acompanhado pela Delegacia do Cordeiro. A Maraísa Pereira Soares, residente no bairro Vale do Rio Grande, em Petrolina, foi agredida a golpes de faca peixeira pelo companheiro dela, Genival da Silva Pereira, que tem 40 anos de idade. Ele foi preso juntamente com a arma, a faca peixeira, e foi autuado em flagrante na delegacia local. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e violência doméstica. A Maraísa Pereira Soares foi socorrida no hospital universitário. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia investiga pai suspeito de estuprar a filha. A notícia com a repórter Elis Martins. A polícia investiga o caso de um pai suspeito de estuprar a própria filha em um motel na cidade de Olinda. O caso foi encaminhado ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, DPCA, no Recife. A criança, que tem apenas 12 anos, revelou ao Conselho Tutelar de Olinda que vinha sendo estuprada pelo pai desde os 8 anos de idade.
Segundo o Conselho Tutelar, a criança ficou desaparecida com o pai por 2 dias, até o momento que ela chegou na casa de uma prima. Quando questionada pela parente onde ela e o pai haviam estado, a menina revelou que foi obrigada a ir para um motel com ele no município de Olinda. Foi quando a situação chegou ao conhecimento do conselheiro tutelar, Luiz Carlos Cândido, que encaminhou a criança ao IMIP. No Instituto de Medicina Legal, as vítimas de abusos sexuais recebem atendimento especializado, como explica o conselheiro. Tomamos inicialmente as medidas iniciais, que foi encaminhar ela para o IMIP para fazer o atendimento com respeito à questão do estupro. Ela conta que os momentos foram terríveis, né, na realidade. Ela chegou na casa da prima e, baseado em uma das indagações da prima de onde eles teriam passado 2 dias sem dar notícias, que a menina vai e relata para ela, no caso, todos os fatos que aconteceram durante aqueles 2 dias que passou desaparecida com o pai. No momento, a família da menor está decidindo se ela continua na cidade, já que o pai é um homem muito agressivo, como destaca o conselheiro. Ela tinha uma convivência familiar muito conturbada, né? O pai sempre brigando muito com a mãe, sempre muito violento, e que todas as vezes que ela saía, que a mãe saía e deixava ela sozinha com o pai, ele ia e a violentava. A menina hoje, ela está com o avô, né? Está sob a guarda do avô, sob os cuidados dele, e aí a família está decidindo com respeito ao seu retorno para o estado do Rio de Janeiro. Elis Martins para o Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas, 3 assassinatos foram registrados no estado de Pernambuco, 3 homicídios, 2 no interior e 1 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora, durante este ano em todo o estado, foram registrados 1.100 homicídios, 1.100 pessoas assassinadas, 609 no interior e 491 no Recife, região metropolitana. Ambulante é abatido a bala dentro de casa em Floresta. Vendedora assassinada a tiros na residência em São Lourenço da Mata. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Menina que foi sequestrada na Paraíba foi encontrada na divisa de Pernambuco e Ceará. Detalhes com o repórter Ravi Soares. As polícias de Pernambuco, Paraíba e Ceará investigam se a família do sequestrador de uma menina na Paraíba colaborou com o crime. A criança foi encontrada em Penaforte, no Ceará, município que faz divisa com Salgueiro, localizado no sertão de Pernambuco, nesta terça-feira. Nicole Paiva, de 7 anos, estava no sítio do avô de Maécio Damasceno Silva, suspeito de sequestrar a menina. A menor, que está sob custódia da Delegacia de Polícia Civil Cearense, foi encontrada com alguns machucados, mas passa bem. Agentes do Grupo de Operações Especiais, GOI, sob o comando do delegado Alan Terruel, resgataram a criança. O GOI segue nas buscas por Maécio Damasceno, de 27 anos, pois não há dúvidas de que ele seja o responsável pelo sequestro. O sequestrador já cumpriu pena por roubo e furto no Ceará, de acordo com informações repassadas pela Polícia Civil. Maécio teve a prisão preventiva decretada pela polícia e é considerado foragido. Ele sumiu com a menina no último dia 9 deste mês. Maécio disse à mãe da criança, Ana Maria de Paiva, que iria levar a menina para fazer um lanche. Não apareceu mais. O sequestrador pediu carona a um caminhoneiro e desembarcou na Encruzilhada, no Recife, mas chegou a ser visto também em Camaragibe. O delegado de Polícia Civil de Salgueiro, Ribamar Nunes, explica com detalhes como foi a ação que resultou no resgate de Nicole Paiva. Ela passou por um sítio chamado Carrancudo, que fica na zona rural aqui de Salgueiro. E essa criança, ela entrou numa casa de uma família e pediu ajuda. Disse que estava com sede e com fome. E essa família já estava sabendo da situação, até porque alguns policiais já tinham passado pelo local e avisado da ocorrência. E a família, desconfiada, resolveu segurar a criança. Nesse exato momento, o Maécio apareceu, né? Ele estava escondido na região da mata vizinha,
e ele apareceu e tentou tomar a criança dessa família. Então essa família não deixou, ele fugiu, e imediatamente ela ligou para a Polícia Militar de Penaforte, que é a cidade mais próxima, né, da região, que faz do Ceará. As investigações iniciais de uma pessoa, né, a motivação do crime nós não temos muitos detalhes ainda, porque o delegado responsável pelo caso está se deslocando para a cidade de Penaforte, mas por hora, assim, a gente não sabe exatamente a motivação do crime. Sabemos que ele já conhecia a mãe da criança e que provavelmente deveria ter tido algum envolvimento com ela no passado. A mãe da criança, Ana Maria Paiva, relata como recebeu a notícia de que a filha foi encontrada bem. Aliviado, porque em momento nenhum eu imaginei que minha filha tinha feito, assim, tirado a vida dela, né? Apesar que teve vizinho meu que disse, tua filha foi estrupada, tua filha foi morta. Aí eu disse, meu Deus. E em nenhum momento eu pensava que minha filha estava morta. Ravi Soares para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas, 6 ônibus foram assaltados. 6 registros de assaltos a ônibus de ontem para hoje. Na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda, por volta das 5h40 da manhã de ontem, um ônibus da Caxangá que fazia a linha TI Xambá-Joana Bezerra. Foram 3 elementos armados de revólveres e facas. Os elementos, um deles nervoso com revólver, a arma disparou. Ninguém sabe se acidentalmente ou não, perfurando aí o para-brisa dianteiro do coletivo. Graças a Deus ninguém foi atingido. Os caras roubaram os pertences dos passageiros. Na Avenida Sul, bairro de São José, ontem por volta de 1h30 da tarde, ônibus da Metropolitana fazia a linha Jaboatão Parador. Só os passageiros também roubados. Ontem, por volta das 8 da noite, pertinho da Funés, em Olinda, o alvo foi o ônibus da empresa Cidade Alta, fazia a linha Rio Doce PE15. Também só os usuários roubados. Às 6 horas da manhã de ontem, pertinho do Nascedouro de Peixinhos, ônibus da Caxangá, linha Teixambá Príncipe, só os passageiros roubados. Às 8h30 da manhã de ontem, na cidade de Tabajara, em Olinda, o alvo foi o ônibus do BRT, que fazia a linha Pelópira Silveira, prefeitura da cidade do Recife. E às 9 horas da noite, próximo ao viaduto Capitão Temudo, comunidade de Iracabanga, bairro de São José, um ônibus da empresa Borborema foi assaltado. Os passageiros roubados e o coletivo fazia a linha PE15 Boa Viagem. Portanto, de ontem para hoje, foram registrados 6 assaltos a coletivos. Neste mês de março, já foram registrados em todo o estado 185 assaltos a ônibus. E durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, 652 registros de assaltos a coletivos. Ivo de Barros Gueiros, um idoso com 77 anos, residente na rua Capitão João Leite, bairro Boa Vista, em Garanhuns, foi atropelado na Praça Dom Pedro II, lá no bairro da Boa Vista, por uma motocicleta de placa KHS 7819, levado para o Hospital Regional Dom Moura, lá em Garanhuns. O idoso foi removido aqui para o Hospital da Restauração, mas ele acabou morrendo. O senhor Ivo de Barros Gueiros, ele não resistiu à gravidade, morreu, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O coordenador de operações da empresa Dínamo, prestadora de serviços da CELP, Geraldo Cardoso Filho, 44 anos de idade, dirigia o carro dele ontem à tarde, um Jeep Renegade de placa QDM 2004, e de repente na BR-101 Sul, em frente ao Fórum de Jaboatão dos Guararapes, a cerca de 500 metros de distância do local de trabalho dele, ele sofreu um atentado. 2 elementos numa motocicleta meteram bala, atingindo o vidro da janela do carro e acertando ele. Uma bala ainda foi amortecida pelo celular da vítima. Geraldo Cardoso Filho foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira e de lá removido aqui para o Hospital da Restauração. Polícia prende quadrilha suspeita de cometer golpes em clientes de agências bancárias. A notícia é com a repórter Marcela Maranhão. A quadrilha praticava estelionatos nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pará. José Ricardo Gomes Batista, Emerson Cabral de Barros e Haroldo Fernando Pantoja Brau foram presos ontem, de acordo com a Polícia Civil. No dia 8 de março, Sérgio Luiz Soares Lobo foi preso em flagrante, enquanto Charles Sampaio Lopes e Severino Trajano dos Santos continuam foragidos. O grupo agia em bancos, oferecendo ajuda de preferência a idosos, e aproveitava a situação para trocar os cartões dos clientes. Segundo as vítimas, a ação acontecia muito rapidamente, como um passe de mágica,
Por esse motivo, o nome da operação. As investigações foram iniciadas no final do ano passado, porém, a quadrilha atuava há mais de um ano, de acordo com a polícia. Em Pernambuco, os golpes foram praticados em diversas instituições financeiras, mas principalmente no Recife, em Olinda e no Paulista. A polícia apreendeu com os suspeitos 16 cartões de crédito e débito, R$6 mil em dinheiro e ainda folhas de cheques, celulares, 4 notebooks, uma máquina de cartão de crédito e 2 veículos. A delegada responsável pelas investigações, Viviane Santa Cruz, explica os detalhes da operação Passe de Mágica. Nós contamos muito com a participação da população, que encaminhou uma denúncia anônima que nos ajudou a identificar os primeiros alvos. Com base nisso, nós colhemos informações de imagens nos estabelecimentos bancários e as vítimas também reconheceram alguns dos suspeitos, e permitiu que nós chegássemos ao sucesso dessa operação. O que a gente observou durante a investigação é que as vítimas, em sua grande maioria, se não totalidade, eram idosos, que acreditavam muito em que as pessoas que estavam próximas queriam efetivamente ajudar. É o que a gente sempre ouvia das vítimas quando vinham até a delegacia, é que acreditavam que realmente pareciam pessoas muito boas, que estavam querendo realmente colaborar, e aí nesse momento terminavam fornecendo informações de natureza sigilosa. Marcela Maranhão, para o Bandeira 2. Larissa Marques da Silva, de 14 anos, residente na rua São Sebastião, no bairro do Desterro, em Abreu Lima. Ela ontem, na boquinha da noite, estava saindo da escola Estela Maria Pinto de Barros, lá no Desterro de Abreu Lima, quando coleguinhas de classe bateram bastante nela. Ela foi socorrida aqui no Hospital da Restauração, medicada e recebeu alta. Rodolfo Machado Trajano, de 31 anos, residente na rua Jader de Pontes Jardim, no Engenho do Meio, foi agredido a bala. Ninguém informou quem atirou dele, nem os motivos, e ele foi socorrido aqui no HR. Elizabeth Maria da Silveira, 45 anos, residente na fazenda Flor de Lírio, em Toritama, foi agredida a faca pelo amante dela, Antônio Joaquim Trajano, de 67 anos, foi preso e autuado em flagrante, e ela socorrida no hospital local. Anita Soares da Silva, 69 anos, residente na rua Rio e Tororó, no bairro do Ipicepe, foi atropelada em frente ao Geradão, na Imbiribeira, por um carro não identificado e foi socorrida aqui no HR. Júnior César Lourenço da Silva, de 28 anos, residente em Vicência, foi agredido a faca por um sujeito desconhecido e foi trazido aqui para Recife, para o HR. Geraldo Cardoso Filho, um homem com 44 anos, residente na rua Rio Douro, no bairro do Ibura. Ele foi agredido a bala no local de trabalho dele, é aquele que falamos. Ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Edinaldo José da Silva, adolescente de 17 anos, residente na rua Santa Margarida 104, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredido a bala por elementos desconhecidos e trazido aqui para a emergência do HR. Bruno Cordeiro de Albuquerque, 35 anos, residente na Travessa dos Coelhos, comunidade dos Coelhos, bairro da Boa Vista. Este foi agredido fisicamente e ainda levou um banho de um líquido quente. Ninguém informou quem atirou nele. A agressão praticada por quem nem o porquê. Bruno Cordeiro de Albuquerque foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ambulante é abatido a bala dentro de casa em Floresta. José Salvandir Marques, com 38 anos de idade, ambulante, residente na Travessa Domingos Manuel Novaes, no bairro Caetano 2, em Floresta, no sertão do estado. Ele, vendedor de CDs e DVDs, conhecido por Ismael do DVD. Ele foi assassinado a tiros na residência dele por um só elemento, que em seguida fugiu numa motocicleta. De acordo com informações, José Silvandir Marques, ele já havia sofrido um atentado em agosto do ano passado, quando ele havia discutido com um comerciante dono de um restaurante, porque ele colocava a carrocinha dele pertinho do estabelecimento do homem. E a polícia vai investigar se o crime tem ligação com essa briga aí com o comerciante. O corpo de José Salvandir Marques foi encaminhado ao IML de Petrolina. E atenção! Vendedora assassinada a tiros na residência em São Lourenço da Mata.
Gilda Ferreira dos Santos, com 40 anos de idade, vendedora, residente na comunidade Constantino, no bairro da Muribara, em São Lourenço da Mata. Ela ontem, por volta das 2:30 da tarde, estava lavando roupas no quintal da residência, quando foi assassinada com tiros nas costas, também golpe de faca no pescoço por elementos desconhecidos. Nada foi levado da vítima, que estava com um neto de 5 anos. O netinho presenciou tudo. A informação é que os criminosos estariam atrás de um filho dela, da dona Gilda Ferreira dos Santos, vendedora, cujo corpo foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.